Luzmara Cursino, sou professora no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, na linha de Linguagem e Discurso. Coordeno um grupo de pesquisa, que é um laboratório de estudos da leitura no Brasil. Então, as minhas pesquisas se dedicam justamente a estudar as representações da leitura e do leitor nos discursos provenientes de textos de diferentes origens. Textos oficiais, institucionais, textos da mídia brasileira, textos que a gente pode buscar, por exemplo, nas redes sociais, né? Então, nosso interesse nesse grupo de pesquisa que eu coordeno, nas pesquisas que eu oriento, nas pesquisas que eu mesma realizo, é justamente depreender esses discursos sobre a leitura. É isso que eu tenho feito na universidade onde eu atuo. E hoje eu falei de um tema bem específico, vem de uma pesquisa que eu orientei em nível de mestrado, né, que eu trabalhei junto com a Joseli Machado. O tema de hoje foi justamente sobre os usos que a extrema-direita brasileira faz de expressões, como, por exemplo, da liberdade de expressão. Então, o quanto esse enunciado, esse termo, esse conceito, liberdade de expressão, como ele tem sido apropriado nos discursos da extrema-direita brasileira. A gente chegou até esse tema justamente porque, como eu trabalho, né, com a análise dos discursos sobre a leitura, com a análise do perfil, daquilo que se diz sobre o perfil leitor do brasileiro, e como eu investigava a produção de livros, que nas últimas décadas cresceu bastante no Brasil, uma produção específica para o nicho, justamente assim, best-sellers destinados à extrema-direita brasileira, e eu percebi que nesse conjunto de livros publicados, né, havia muita referência em relação à liberdade de expressão. Isso era um tema crescente, né? E foi em função disso, desse tipo de pesquisa que eu venho orientando, né, que eu decidi então propor esse tema para essa pesquisadora que fez o mestrado sob a minha orientação lá na UFSCar, e que aí a gente então investigou mais ou menos como que se dá a circulação, a apropriação, os usos desse termo pela extrema-direita brasileira ou por algumas das instituições que representam esse segmento político. Talvez a ideia principal seja justamente, primeira, a similitude que esses usos de conceitos antes muito próprios do campo progressista, como é o caso da ideia de democracia, da ideia de liberdade de expressão, né? Isso que era muito próprio do discurso das correntes progressistas, né? O quanto isso tem sido sistematicamente apropriado, usado, invertido em seus sentidos, nos seus sentidos consensuais, juridicamente estabelecidos, né? E isso faz parte de uma estratégia, né? De uma estratégia que não é só própria ao cenário brasileiro, mas que diz respeito ao cenário internacional, né, e aos usos que a extrema-direita internacionalmente tem feito desse léxico historicamente relacionado às ideias progressistas, né? Eu trabalho num campo, né, numa área dos estudos linguísticos no Brasil que se chama, inclusive, que é herdeiro, né, de uma tradição francesa, que é a análise do discurso. E a análise do discurso nos estudos linguísticos, né, ela tem como uma diferença, né, a capacidade interdisciplinar muito grande, porque é uma área que estuda a língua a partir da relação que a língua estabelece com a dimensão social, com a dimensão histórica, com a dimensão cultural.
Então, a gente olha muito para a língua em funcionamento, para os usos que são feitos pelos sujeitos, né? E, em geral, sobre temas, né? Em especial temas do âmbito político, né? São temas frequentes nesse campo. Então, a meu ver, para a linguística brasileira, né? Para os estudos da língua no Brasil, essa é uma frente extremamente importante, porque é uma frente a partir da qual a gente consegue discutir temas da atualidade, temas com grande repercussão sobre a vida dos sujeitos em sociedade, né? Quando a gente também se predispõe, juntamente com colegas da sociologia, da história, a discutir aspectos da nossa atualidade, como, por exemplo, os usos linguísticos, que em discursos políticos que decidem as nossas vidas, né? Descrever esses usos linguísticos, descrever o alcance desses usos linguísticos, descrever a forma como nós, como sujeitos, falamos, né? Produzimos no outro também certas subjetividades e certas formas de agir. Então, acho que a análise do discurso, né? A formação na área de linguística no Brasil tem muito a contribuir com a luta por maior igualdade social, de gênero, com a capacidade, né, de fazer compreender aos nossos estudantes a importância da língua, das línguas, dos usos linguísticos que nós fazemos no dia a dia, na nossa vida, como sujeitos e como cidadãos.